Olá, dando início aqui a uma aula, um tópico, né, que nós discutimos geralmente em sociologia, sobre desigualdade social, entrando na discussão sobre trabalho e renda, que é uma discussão específica de algumas disciplinas, principalmente que nós trabalhamos em pós-graduação, que é aqui um aporte para a turma da pós, que nós trabalhamos, mas também a turma da graduação, ou qualquer um interessado nesse conjunto de conteúdos. Vou falar um pouco então para pensar trabalho e renda. Antes disso, para pensar a desigualdade, vamos pensar então a primeira formação da Constituição da sociedade brasileira. O que a gente chama hoje de Brasil é um processo de construção de séculos. Não existia Brasil antes de 1500? Não, claro que não. E o Brasil, na verdade, que a gente chama de Brasil é uma construção do século XIX. Pós, né, principalmente, União Ibérica, né, desculpe, pós, principalmente, Reino Unido, né, União Ibérica foi outra coisa. Reino Unido, né, 1819, 1818, 1819, Reino Unido, Brasil, Portugal, com a vinda antes a vinda da família real já tinha vindo, o Brasil se torna independente, uma coroa independente ligada a Portugal e depois se torna independente em 1822. Mas de 1822 até 1840, 1845, basicamente você ainda estava se constituindo algo que vai se chamar de Brasil. Isso é específico, porque eu estou falando de sociedade, né? E os grupos sociais que aqui haviam. Antes de 1500, há milhares de anos já, sabe-se que há pelo menos 10 mil anos, talvez até mais, já haviam aqui ocupações humanas. Mas os grupos humanos que aqui habitavam basicamente formavam duas grandes macroetnias. A Getapuia no interior, que o português chamava de sertão, depois sertão hoje vai ter outro significado, e a Tupi-Guarani no litoral. Esses dois grandes grupamentos que formavam Darcy Ribeiro diz no povo brasileiro entre 6 milhões de indivíduos, talvez. Ninguém não se sabe ao certo, se conjectura. A maior parte, grande a maioria absoluta, foi dizimada. Assim, mais de 6 milhões de indivíduos. Hoje nós temos aí, porque houve um crescimento nos últimos 30 anos, mas nós temos pouco mais de meio milhão de indivíduos. Isso 500 anos depois. Então, você tem a vinda de europeus para cá, mas os europeus principalmente portugueses. Sua grande maioria portugueses. Nós somos uma sociedade constituída, não é à toa que falamos português. Não português de Portugal. Isso aí tem um terceiro elemento que explica por que, ao contrário de todas as outras ex-colônias portuguesas, nós não falamos como os portugueses, no mesmo sotaque. Isso tem a ver com a escravidão africana. E o fato da escravidão africana, segundo Gilberto Freire, no seu imortal Casa Grande Senzala, ter adocicado, entre aspas, a nossa língua. Ter deixado mais lenta, nós falamos mais lentamente que os portugueses de Portugal, e falamos algo, podemos chamar até de certa forma, de dialeto brasileiro. Dialeto brasileiro, porque chega a ser às vezes confundido, não o nosso, mas o deles, porque por falarem mais rápido. Mas é a mesma língua. É a mesma língua. O falar, o modo de falar é diferenciado. Então, esses portugueses, principalmente, nós tivemos aqui presença holandesa, francesa, mas terminaram sendo expulsos a partir do século XVIII, se tornam predominantes. E vão trazer da África, principalmente, um terceiro componente social, étnico, macroétnico, formado por grupos nagôs, bantus, né, que vinham de Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, vinham de Cabo Verde, não, mas de todas as colônias, todos os entrepostos portugueses na África, que vão formar aqui uma aglutinação sociocultural, vai formar o povo brasileiro. O povo brasileiro é formado, então, por uma miscelânea étnica, né, que os portugueses já eram formados por essa miscelânea étnica, mas nós aprofundamos esse processo. Na verdade, não existe nenhum povo que não seja formado por grandes miscelâneas étnicas, a não ser que esse povo seja, ao ser formado, ele era muito antigo, né? E ao ser formado, esse povo tenha ficado isolado. Senão, você vai ter aí sempre uma miscelânea étnica muito grande. Você pensar o povo inglês, o inglês é formado pelo bretão, pelo celta, pelo romano, né? Depois pelo normando, e vai misturando ali, né? O galês, o galês. Então, assim, você tem uma formação sempre múltipla.
Não existe essa coisa de o povo puro. Isso é uma invenção do final do século XIX, de uma idiotice ideológica tão imbecil quanto a coisa chamada terraplanismo, mas que ganhou bastante euforia e foi responsável por um dos maiores desastres. Foi inventado para justificar a escravidão e foi responsável por maiores desastres humanos do século XX, que foram genocídios em massa de milhões de seres humanos, dentre os quais um povo que também etnicamente nunca foi puro, os judeus. Engraçado isso. Sempre teve miscelânea étnica. Os judeus sempre tiveram esse tá? Mas se você for para a lógica de sangue, ela se perde. Vamos para a lógica sociocultural, porque a gente se perde menos. Né? Então, os nativos indígenas e os africanos vão se tornar o subgrupo, serão dominados e formarão a base da sociedade brasileira. A base onde se formam 2/3 e mais da sociedade brasileira. As elites brasileiras são basicamente formadas de descendentes de europeus, até hoje. Ser branco no Brasil é uma condição, né, que diminui suas chances de morrer assassinado, de ser preso, de cursar mais, ter mais escolaridade, de ter melhor emprego, de ter melhor renda e assim por diante. Ser branco no Brasil é uma condição sine qua non até hoje. Por exemplo, que nós estamos em plena pandemia do Covid, de morrer menos, como mostram as taxas de mortalidade, onde as taxas entre negros nas grandes cidades são 60% maior que a de brancos. Tá bom? Então, você tem até entre 60%, mas isso varia, depende. Quando você está em periferia, onde os negros são a absoluta maioria, aí você tem uma variação, porque eles já são maioria naquele canto. Então, o cálculo geográfico depende disso aí. Então, esses nativos vão ser aqueles que, por razões que nós vamos discutir aqui, são os que terão menos acesso à terra. Primeiro, são os que não vão ter acesso à propriedade. Segundo, aqueles que serão propriedade. Os indígenas, os primeiros a serem escravizados, foram os primeiros a serem escravizados. Depois, os africanos. E aí, esse processo de escravização, ele continua. Tá? Ele continua até o século XIX, porque nós temos fases econômicas. Primeiro, a fase que circundava basicamente o que hoje é o Nordeste do Brasil, indo basicamente, Pernambuco e Bahia. Era o centro mais forte, mas pegava o que são os outros estados hoje, né? Você tem as drogas do sertão, no que hoje é Belém, adentrando depois que vai ser a Amazônia. Cana-de-açúcar, o Sudeste depois, com ouro, a descoberta do ouro nas Minas Gerais, no finalzinho do século XVII, início do século XVIII, indo até o final do século XVIII, com o esgotamento das minas. E a trasladação do centro da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, para facilitar o escoamento, né? Então você tem um eixo econômico mudando. A cana entra em declínio já no século XVII, mas principalmente no século XVIII. E no século XIX o surgimento de um novo eixo econômico, que é o do café. Basicamente, o Brasil viveu, nos seus 5 séculos de história, 4 séculos, com 3 produtos primários, que é economicamente primários, que foi a cana-de-açúcar, que foi o ouro principalmente, eu estou usando os principais, que são majoritários, e depois o café. Tá? De 500 anos de história, 400 anos, 75% da nossa história, nós somos dependentes de pouquíssimos produtos. Isso gera, de imediato, um primeiro ponto que deve ser colocado. Eu tenho uma economia que é absolutamente concentrada, eu tenho então as oportunidades econômicas que são também concentradas. Porque todo o resto girava em torno girava em torno da produção de cana, de açúcar, exportação. Ouro, produção, extração, exportação. Depois café, extração do café, exportação. Todo o resto virava mercado consumidor muito pouco desenvolvido. Isso só muda depois do final do século XIX para cá, com o esgotamento também do café e a complexificação da sociedade brasileira. A gente vai discutir isso. No caso da cana-de-açúcar, esse fato do eixo econômico ter descido do Nordeste para o que hoje é o Sudeste vai empobrecer o Nordeste, que antes era a região mais rica. Salvador era uma das maiores cidades, era a maior cidade das Américas no século XVII. Até o século XVIII era a cidade mais rica do Brasil. Não é à toa que, em 1808, quando Dom João VI chega no Brasil,
passa primeiro para Salvador, passa um tempo lá, depois ele desce para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era muito menor do que Salvador, muito menos rico. Então essa riqueza ela muda de eixo. Né? Ela muda de eixo e mudou de 200 anos para cá. Ela não era assim. Né? 250 anos para cá, ela, na verdade, nem sempre o eixo econômico de riqueza se deu aí. Então, com tão poucas oportunidades, a concentração de terra brasileira, isso tem a ver também, isso vai evocar a formação da nossa sociedade, que a lei de terras, em 1850, ela só consolida, falar sobre essa lei de terras, mas antes que é o quê? Que é a data de sesmaria, que é a doação de terras. Os portugueses aqui chegam, eles começam a doar terras para os colonos. Colono que pudesse ter escravos e pudesse ocupar essa terra. As datas de sesmarias eram gigantescas. Elas tinham léguas quadradas. Eram medidas por léguas quadradas. Quem não sabe, uma légua tem cerca de 6,6 quilômetros. Então, uma légua quadrada tem 6,6 por 6,6 quilômetros. É bastante território. Então, você tinha léguas e léguas quadradas. Algumas sesmarias doadas eram maiores do que Portugal. Então, você tinha muita terra, pouca gente para ocupar. Isso é uma realidade, século XVI, XVII. No século XVIII, essa realidade começa lentamente a mudar. No século XIX ela muda, porque essas terras, não havia mais terras devolutas, pelo menos estendendo o litoral quilômetros adentro. Ainda a Amazônia não tinha sido ocupada, ela só vai ser no século XX, mas o centro-oeste também, mas basicamente no restante você já tinha resolvido esse problema da ocupação da terra. E aí o que acontece? Essa propriedade passa a ser muito cara. Então, primeiro ela foi doada para quem podia, ou seja, era um projeto colonial da grande propriedade, era chamada de plantation, monocultura, produção única de produto e com trabalho escravo. O que é que o escravo é? Você entender, você que não entende aí que é escravidão hoje, escravidão ainda existe hoje, mas ela não é majoritária na forma como ela se colocava antes. Se eu colocar que o indivíduo ele não pode ficar sem renda alguma e se vê na fome e na indigência total, você tem uma situação que é análoga, muitas vezes análoga, e ele, por isso, ele está preso ao trabalho intermitente, constante, precarizado. Eu tenho formas que são análogas à escravidão em algumas coisas, mas não é escravidão, porque você não é uma mercadoria. O escravo é uma mercadoria que podia ser comprada, vendida e assim por diante. Estou dando continuidade aqui. Então, como nós falamos, né, a escravidão, então, ela dá forma à nossa sociedade. Tá bom? Você tem uma sociedade estratificada de forma impiedosa, onde o acesso à propriedade não estava nas mãos da grande maioria, que não era só de escravos, mas vai se tornar também, porque você pode pensar, a escravidão já acabou há mais de 130 anos. Sim, mas os seus condicionantes, suas consequências, elas se mantêm até hoje. E a escravidão, ela permite uma menor distribuição de renda, ela permite a amplificação, a manutenção da desigualdade por muito mais tempo. É isso que a gente pode e é importante pensar no Brasil. Tá? A nossa desigualdade ela foi estruturada da forma como ela aparece hoje pela escravidão. Tá bom? Por isso que é tão importante negar a escravidão. Por que se nega a escravidão hoje? Eu já vi a escravidão não foi bem assim. Como não? Isso é fartamente documentado. Nós não temos os registros que os norte-americanos têm sobre escravidão, mas os de lá são suficientes para mostrar como a escravidão de lá, que era muito mais profunda no sentido da relação entre homem e escravo, entre senhor e escravo, porque lá as condições de libertação eram muito mais difíceis. O Brasil ele sujeitava e evitava grandes rebeliões escravas com a ideia de que ele podia dar liberdade ao escravo. Então o escravo ele tinha a perspectiva de que a liberdade podia ser lhe dada, mas o trato era desumano. Na toa que o Brasil vai ter em 1830 o seu primeiro código criminal. E só vai ter um código civil em 1916. Tá bom? 1916, 28 anos depois da Lei Áurea, da proclamação, né, da proclamação da liberdade, da libertação dos escravos absoluta, do fim da escravidão no Brasil, que foi assinado pela princesa regente, Dona Isabel, mas foi promulgado pelo parlamento brasileiro.
E é importante isso, porque aquilo ali foi fruto de um movimento social, não foi de uma princesa. Claro que a família real tinha que apoiar, mas... E alguns dizem que isso causou sua queda, mas foram outros fatores também, né? Não só o fator explica. Então a escravidão explica, por exemplo, porque nós tínhamos Código Criminal, onde eu tenho oportunidade, porque eu tenho esse Código Criminal aqui, já li esse Código Criminal várias vezes, o Código Criminal 1830, e é perceptível como em quase todas as sanções você tem um aprofundamento sancional de qualquer crime. O que é aprofundamento? Ou seja, você tem uma sanção muito mais pesada quando o indivíduo é escravo. Tá? O crime de homicídio ele tem punição X se o indivíduo não é escravo, mas se ele é liberto, se ele é negro liberto, a condição o crime é muito mais forte, se ele é escravo, muito mais ainda. Interessante isso. Outro ponto interessante você pensar sobre a questão da escravidão é que ela molda nossas interrelações sociais até hoje. Ela molda a forma, por exemplo, quando um negro entra numa loja e ele é seguido pelo guarda e não o branco. Ela molda, por exemplo, a forma como a nossa sociedade se vê, né? No sentido de que os negros, os negros são maioria nas taxas de homicídio, a maioria absoluta, viu? Não é maioria, porque mas os negros em parte são maioria, professor, são 60% a 70% da população, 60% da população, depende da região, 70% depende da região, do local. Não, mas eu estou falando que eles são maioria de 85% a 90%. Em taxa de homicídios, em taxa de suicídios, em mortes, por desigualdade, em mortes que tem a ver com doenças que tem a ver com questão de saneamento básico, tá bom? São maioria. São maioria em acidentes de trânsito. Aí você diz, acidente de trânsito? A maior parte do Brasil tem carros? Não, moto. Moto é transporte pobre no Brasil. A maior parte dos acidentes no Brasil são de motos. Motos pequenas, sem cilindradas, até sem cilindradas. Tá? E aí você vê o espectro da violência que é mantida até hoje contra o escravo, contra o descendente desse escravo, que mesmo tendo sido liberto, e já era liberto com processo lento e contínuo, mas lembre que a escravidão ela tinha o seu reflexo pela contínua compra de escravos, pelo menos até o fim do tráfico negreiro, mas depois a escravidão ela tinha um tempo para acabar, mas se continuava ainda comprando escravos, somente de uma região para outra. Muita gente pergunta por que o Nordeste brasileiro, Ceará, Rio Grande do Norte, foram as primeiras regiões, o sertão do Ceará, o Ceará que está... Fortaleza está dentro do sertão já, praticamente é o sertão, vai até o mar, Fortaleza. Mossoró depois, né? Mossoró antes, aí tem uma discussão com as cidades primeiras, mas por que essas cidades primeiro libertam? 6 anos antes da liberdade. Porque os seus escravos praticamente restantes, porque a economia tinha sido devastada durante a grande seca dos 1877. Com essa economia devastada, começou a se ver uma coisa que não se via, que era o quê? As praças de comércio serem locais de venda de seres humanos. O sertanejo não estava acostumado com isso. Interessante. E nós estamos acostumados com outras brutalidades, mas não está acostumado com isso. Então, você tem aí um processo de formação de transferência dessa parte dessa escravaria. Muita gente vai dizer, olha, quase não tinha escravo no Rio Grande do Norte, por exemplo. Em outros estados, você tinha muitos em região Canavieiras, mas não tinha muito escravo, mas tínhamos. A toa que alguma das ordens religiosas mais antigas coloniais, do século XVIII já, a Ordem do Negro dos Rosários, a de Caicó, formada por negros. É uma ordem de 1780 e pouco. Aí, esses negros estavam fazendo o que ali? Estavam trabalhando no eito do seu processo, que no caso do sertão tem a ver com o binômio, da produção leiteira, né, da produção de carne, o binômio da criação e depois do gado, né, o chamado gado-algodão. Mas primeiro o gado e depois o algodão. Mas esse negro está presente, embora ele seja minoria em algumas regiões. Ele não vai estar presente no sul, porque o sul vai ser uma região colonizada, nós vamos falar daqui a pouco, colonizada para se branquear, para se iniciar o processo de branqueamento do Brasil.
Uma recolonização já de 1870 para cá. Porque se sabia que a escravidão ia acabar. Então, como é que eu branqueei o Brasil? Vamos trazer, então, gente branca. Já que a gente não vai ter mais gente. E aí é importante assim, que europeiza o Brasil e se torna o Brasil mais civilizado. Quanto menos índio, quanto menos negro, mais civilizado o Brasil. Esse é o discurso até hoje das elites brasileiras, dito inclusive em discurso público dos atuais mandatários da nação. Então, após a abolição brasileira, aí vocês, por que você demorou, né, para chegar aqui? Você tem 3 movimentos que vão caracterizar essa sociedade brasileira, que é, primeiro, começo a vocês, a imigração, imigrantes de várias partes do mundo, italianos, portugueses de novo, leva de portugueses, um pouco de russos, alemães, poloneses, muita gente dali da região balcânica, muita gente do Oriente Médio, Então, uma massa de imigrantes que vai ocupar, colonizar vastas regiões do Sul e Sudeste. Pra vocês terem ideia, a cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, foi colonizada primeiro por imigrantes alemães, já em 1840. Mas ali foi um projeto muito específico. Depois percebe que você podia amplificar isso. Esse processo de branqueamento do Brasil. Finalmente, a industrialização, que tirando aquele momento lá do Barão de Mauá, que foi muito tópico, então não é um movimento de industrialização, a formação nacional. Se dá no início, depois, né, com a Primeira Guerra Mundial, basicamente, começa a tomar pé, e depois com a Segunda Guerra Mundial, ele se consolida com a chegada de um sistema, né, interligado industrial na era Vargas. Finalmente, com a urbanização do Brasil, que tinha pouquíssimas cidades, com mais de 50 mil habitantes até o final do século XIX, e passa a se urbanizar de forma acelerada. São Paulo, a cidade talvez mais tenha crescido nisso. São Paulo era praticamente uma vila em 1890 e 100 anos depois já era uma das 5 maiores metrópoles do planeta. A grande São Paulo hoje tem mais de 20 milhões de pessoas. É um mundo de gente. É um mundo de gente realmente, como se diz no sertão, para citar o grande Ariano Suassuna. Mas essa urbanização, ela se dá basicamente pelo mesmo mecanismo, que é a fuga de gente em massa dos campos, que vão tentar buscando trabalho, buscando renda, melhor condições de vida, saem principalmente no primeiro, porque tem momentos desse momento, mas basicamente do Nordeste brasileiro. Ah, mas o pessoal saía porque ouvia falar aqui. Não, as pessoas vinham buscá-los. Ah, professor, eu pensei que os sertanejos fugiam das secas. Sim, mas as pessoas vinham buscá-los. Oferecia-se passagem, levava-se o sertanejo, dava-se alimentação, ele já tinha um emprego certo. Isso aconteceu nos anos 50, 60, 70, isso se esgotou. Nos anos 70 isso já estava praticamente esgotado. Mas você tem quase 3 décadas ininterruptas de migração em massa do sertão descrito, né, em Vidas Secas de Graciliano Ramos. É aquele sertão brabo, bruto. É o sertão de Lampião, que invade Mossoró em 1927, 13 de junho de 1927. É o sertão das Volantes, que perseguiu os cangaceiros, mas terminaram perseguindo também a população mais pobre. Como uma vez numa palestra eu descobri, um senhor disse, olha, minha avó me contava muito que tinha mais medo das volantes do que dos cangaceiros, porque os cangaceiros pelo menos já sabia que se pagasse eles protegiam a população. Era interessante essa brutalidade sertaneja, como ela permanece ainda em certos aspectos da nossa violência. Então essa urbanização, que ela tem várias etapas, mas ela se dá de forma diferente, porque o processo de urbanização ele tem, no início do século XX, ele se consolida no Sudeste, né? Depois, ele, até os anos 70, esse é um processo totalmente desigual, e dos anos 90 para cá, ele tem outros, ele muda, o eixo muda, né? E o eixo muda para as capitais também dos restantes do Brasil. Todas as capitais brasileiras praticamente são grandes metrópoles, são cidades que têm que ser em torno de mais de 1 milhão de habitantes. Eu acho que talvez com exceção de João Pessoa, pelo menos no eixo norte-nordeste, centro-nordeste, que é o eixo litorâneo mais antigo. Tá? Claro que você tem aí tem Manaus, a metrópole, Belém, metrópole, mas outras capitais são bem menores, claro, as capitais do norte, do centro, mas algumas foram feitas agora, como a capital do Tocantins, mas em geral você tem aí grandes metrópoles. O Brasil é um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Então, quase 210 milhões. Então, você tem então esses 3 elementos que vão constituir, então, permitir a formação da nossa sociedade.
Então, nesse sentido, o primeiro, após a imigração também permite outra coisa importante. Uma mão de obra muito mais qualificada chegava no Brasil. Essa mão de obra permitiu a industrialização primeiro, e a industrialização também será desigual, porque tudo aqui no Brasil é desigual. Como os acessos são desiguais, nós vamos falar disso, como o acesso à educação, acesso à terra, como o acesso à renda é desigual, todo o processo é desigual. Ah, professor, existe igualdade, existe oportunidades iguais para todos? Claro que não, não existiu. Talvez um dia exista, eu sei que não estarei vivo para ver. Tá? Vai nascer cabelo antes na minha cabeça, sim, com certeza vai. Tá? Mas, até porque foi de propósito, não foi? As aulas futuras, mais cabelo aqui. Foi uma questão aqui mais de mudança de ver se quebra um pouco o clima aqui dessa pandemia desgraçada, né, que nós vivemos, e que algumas pessoas acham que é tudo fake news, etc. Então, essas desigualdades passam a ter também agora nas desigualdades entre um mundo urbano, industrial, que se industrializa, e um mundo rural que ainda não se industrializará. E só o fará 100 anos depois. Porque o mundo rural também se industrializa, mas ele demora muito mais a fazer isso. Então, esse processo da industrialização ele é desigual geograficamente, porque ele se dá primeiro numa região do país, ele é desigual no acesso ao capital e também quem tinha acesso ao trabalho. Porque com essa massa de imigrantes brancos aqui, quem é que praticamente não será empregado nas indústrias? Por décadas. Os descendentes dos africanos, os descendentes dos negros libertos. Está na grande obra de Florestan Fernandes, a integração do negro na sociedade de classe. Os 2 volumes, que é um estudo fantástico que ele faz, baseado em pesquisa empírica, que ele faz em São Paulo. E ele mostra, por exemplo, com detalhes, já na década de 50, ele mostra, por exemplo, que o acesso ao trabalho para o negro era colocado apenas o subtrabalho. O subtrabalho mais precarizado possível. O trabalho que era basicamente sem nenhuma garantia. Sapateiros, né, vendedores ambulantes, prestamistas dos mais pobres, dono de botequim dos mais simples, e aí vai. Porque como você não tinha qualificação profissional, o professor não tinha escola, não, gente, escola pública no Brasil, para alfabetização no Brasil, é uma invenção do século XX. E esse processo só se torna massivo nos anos 80. O Brasil demorou 480 anos, enquanto sua história ocidental, integrada ao mundo ocidental, até aqui escola pública em massa. Alguns países demoraram, quando você pega de 1500 para cá, demora 200 anos, 300 anos. O Brasil demorou quase 200 anos a mais. Isso tem reflexos. Hoje, por exemplo, durante a pandemia, quando você percebe que os alunos das escolas privadas estão tendo aula remota, porque todo mundo tem acesso a computador e internet, e os alunos da escola pública não têm, porque quase ninguém tem acesso. O cara até tem acesso à internet, a um smartphone, mas não tem acesso à internet, que permita, por exemplo, ver essa aula que eu estou dando aqui. Isso é um instrumento de desigualdade, isso é um instrumento de continuidade da desigualdade. A desigualdade é mantida nesse processo também. Então, quem é que tinha acesso ao trabalho mais qualificado? Quem é que podia ter renda, trabalho contínuo, emprego e manter um padrão de vida contínuo? Eram determinados grupos sociais, os outros grupos não tinham. Tá? Então, esses terminavam tendo muito mais dificuldade de ter ascensão social, em termos que o capitalismo oferece. Está aqui o desembarque de imigrantes do Porto de Santos já em 1907, mostrando aqui que era no principal porto brasileiro, já em Santos, era o porto de escoamento do café, né, desde o final do século XIX. Então, os imigrantes de várias regiões da Europa, mas a maioria, como eu disse a vocês, também da Oriente Médio, libaneses, né, sírios, mas basicamente gente principalmente brancos, a maioria europeus. A imigração, então, ela acirra o problema, porque, como eu disse a vocês, população negra sem acesso, sem educação mínima, nem a educação em relação à própria disciplina do trabalho, mas esses trabalhadores que vinham para cá eram muito mais qualificados, tinham muito mais condições, muito mais expertise técnica, tá? E cultural para
poder, inclusive, ocupar essas vagas de trabalho. E é o que termina acontecendo. A formação de uma classe C, primeiramente, a classe média brasileira, ela é basicamente, majoritariamente branca, por isso que, basicamente, você tem, na classe média brasileira, para cima, uma maioria de pessoas brancas, e aí o indivíduo que vive preso na sua bolha de classe média, talvez ache que a humanidade a brasileira toda, né, os indivíduos constituintes do Brasil sejam brancos, porque ele se vê assim como exemplo do que seria universal, que na verdade ele é minoria, não é maioria. Então a imigração ela faz esse elemento e ela estava aí para isso. Esse branqueamento do Brasil é um projeto histórico que não aconteceu de todo, porque o elemento pardo negro no Brasil ele se tornou predominante, apesar da vontade, né? Apesar da vontade. E o próprio indivíduo, sobre uma condição de subalternidade, de precarização, de precariedade, ele consegue apesar de tudo, geração após geração, ele consegue subsistir, ele consegue sobreviver, ele consegue burlar essas condições, não todos, mas uma parte significativa. Bom? Então, o trabalho portuário, por exemplo, você tem aí uma disputa, né? Que era o trabalho, inclusive um trabalho muito braçal. Havia uma disputa porque, nesse caso, os brasileiros, os nacionais, podiam ocupar mais facilmente porque não exigia grande qualificação. É o trabalho que é chamado popularmente em algumas regiões de cabeceiro, né? O chamado peão. Então, para ser peão, você não precisaria de grande qualificação. Então, é um exemplo de um trabalho que foi bastante disputado. Então, isso na questão da imigração. A urbanização, junto com a própria industrialização, vai fazer com que os territórios também sejam ocupados de forma diferenciada. Tá bom? Então, primeiramente ao redor das fábricas, depois construindo instituição de vilas operárias, e depois, quando a massa de imigrantes começa a densar a população, era preciso morar perto do trabalho. Como é que eu moro perto do trabalho se as oportunidades de território são, no caso do Brasil, bem longe? Porque no Brasil o processo de suburbanização, de criação do subúrbio, é um processo de exclusão. Porque o subúrbio é onde não tem transporte, é onde não tem estrutura mínima, é onde não tem nada. E é para lá que são jogados a massa de gente. Qual é a outra condição que o indivíduo tem? É como acontece no Rio de Janeiro, aconteceu no Brasil todo, é a favelização. A favelização não mora em favela o indivíduo, tá? Porque goste ou porque ame aquela condição. É porque muitas vezes, a maior parte das vezes, a lógica ela está próxima ao trabalho. Ela permite o acesso ao trabalho muito mais facilitado. E é onde eu posso comprar, dada a questão social e econômica. Então, só que a favelização, e no Rio de Janeiro teve um movimento chamado Bota Abaixo, entre 1910 e 1930, onde vários morros do Rio de Janeiro foram destruídos. Vocês não sabiam disso, mas isso é uma vontade que até hoje as elites têm. Destruir os morros acima. O difícil é que o Rio de Janeiro hoje tem mais de 600 comunidades. Mais de 600 favelas, né? Uma parte delas incrustadas em morros, uma parte delas com mais de 1 milhão de habitantes. Então você tem complexos inteiros, populacionais, o Complexo do Alemão, a Mangueira, Morro da Mangueira e assim por diante. Você tem grupos humanos gigantescos, então não tem como resolver isso. A não ser com genocídio em massa. Tá? Talvez como alguns calculem. Talvez não tenham, ainda bem, graças a Deus, não tem coragem de pôr à frente. Mas que com certeza pensam. Então, o acesso às melhores condições, às melhores estruturas, sempre está na questão urbana, nas regiões centrais. Se olha em qualquer estado brasileiro, suas regiões centrais, seus entornos são muito mais bem estruturados. Mas é entre uma fissura ou outra desse território que se encontra uma favela, se encontra uma comunidade. É gente tentando morar perto do trabalho, é gente tentando sobreviver. Hoje, com a violência, com o advento da violência, e de 2 décadas para cá, surgimento em massa dos condomínios fechados, a suburbanização ela muda de lógica. Mas ela se feudaliza mais, porque os condomínios fechados continuam sendo ainda estrutura de privilégio e acesso para a gente que vai usar, por exemplo, um único meio de transporte, que é o carro. Então, não está preocupado se tem ônibus ou não. Tem água, tem energia, chega a internet no dia de hoje. Tá? Para essas pessoas está ótimo. Eles querem segurança, e se vende o ideal de segurança, na verdade, está se vendendo. É um ideal de feudalização, de encastelamento, que vai cobrar o preço, que já está começando a cobrar, mas um dia vai cobrar esse seu preço de forma bastante gritante. Então, as chamadas habitações em situação de risco, como vocês estão vendo aí, essa fotografia
de Afogados, uma das maiores comunidades do Recife, do Grande Recife, fica às margens do rio Capibaribe, e a maré enche do rio, né? O mangue enche, a maré do mangue enche, por isso que as pessoas têm que morar sobre palafitas. Vários estudos fantásticos sobre isso, mas esse é um exemplo da desigualdade no Brasil, ela é mais extrema. Porque algumas pessoas no Brasil moram em palácios, grandiosos palácios. Algumas pessoas no Brasil comem 3, 4, 5, 6 refeições por dia. Algumas pessoas no Brasil têm a melhor internet possível. Tem 3, 4 computadores em casa, melhores smartphones. Algumas pessoas no Brasil tomam banho 3, 4 vezes por dia se quiserem. Se não gostar de tomar banho, também não toma. O problema é seu. Algumas pessoas no Brasil têm 3, 4 carros, aí vai. Mas a maior parte do povo brasileiro tem muito pouco. E uma parte substantiva, que chega a talvez 1/3 do Brasil, é famélica, é miserável, está no nível de extrema pobreza, luta pela sobrevivência e mora em condições, tá, ainda em pleno 2020, em condições de vida extremamente desumanas, extremamente desiguais. Por isso que você tem o problema que não é a pobreza, é a desigualdade, é o extremo das condições que faz com que o estrangeiro se choque tanto, mas nós parece que nos acostumamos a essa barbárie. Então, nós temos então, nesse teatro cotidiano brasileiro, né, as figuras que vão constituir o trabalho do Brasil, a base. Lá no Sudeste, que vai ser pelo menos até os anos 60, 70, como disse a vocês, mas quando você muda hoje, quando você muda esse quadro hoje, você tira algumas palavras aí, como eu vou mostrar, você praticamente tem essa pirâmide hoje do trabalho no Brasil. Você tem a massa de trabalhadores migrantes, nordestinos, nortistas, mas não só necessariamente nordestinos. Hoje você tem, porque no Nordeste a migração ela deixa de visualizar o Sudeste e ver suas próprias cidades, suas próprias capitais, suas próprias cidades médias e assim por diante. Mas esses trabalhadores, eles são a base, né, mais visível. Os operários, que é o trabalhador qualificado, uma base no trabalhador qualificado, mas que sobrevive com bastante dificuldade. Ele tem qualificação porque no trabalho fabril, o trabalho manufatureiro, fabril, etc., exige qualificação. O operário não é só um trabalhador, ele é um trabalhador qualificado. Diferente, por exemplo, do trabalhador campesino, que seja não possui terra, né? Então ele tem que vender o seu força de trabalho, ou mesmo que ele está numa dependência, ele está numa terra, ele trabalha ainda sob condições de dependência. Esses trabalhadores estão numa situação muito mais difícil mesmo, ou tão difícil quanto aqueles trabalhadores que não têm qualificação nenhuma. Mas a diferença é que no campo a desigualdade é um pouco menor, interessante isso. Pelo menos em algumas regiões do Brasil, onde a terra é menos, ela está mais dividida, né? Ela tem menos latifúndios, ela tem muito mais. Eu vou dar um exemplo aqui no estado do Rio Grande do Norte. Quando você compara regiões onde a fruticultura acontece com muita força, o Vale do Açu, o índice de desigualdade é muito alto. Porque predominantemente o Vale do Açu você tem grandes propriedades. Quando você olha o Siridó, que não tem produção de fruta, o Siridó basicamente vive de todo tipo de atividade possível, mas onde as propriedades são menores, o índice de desigualdade é bem menor. É uma região, por exemplo, em termos de as taxas de desigualdade são médias. Aí você tem o Vale do Açu, que tem a riqueza da fruticultura, e a taxa de desigualdade é alta. E aí vai. Quanto mais urbanizado, aí as outras taxas de desigualdade, ou as taxas de desigualdade maiores, claro, são os grandes centros urbanos. A capital, seu entorno, as cidades médias, seu entorno, e assim vai. Isso é o Brasil todo. Tá? Os profissionais liberais formam essa classe média que eu falei, o topo dessa classe média, juntamente com os trabalhadores do serviço público, e abaixo de tudo isso, os sem-tetos, os desempregados, os subempregados, que dividem, de certa forma, com os trabalhadores campesinos sem terra, a situação de uma estrutura complexa, mas uma situação de degradação, de pobreza extrema, tá? Que é característico da nossa sociedade.
No comparativo mundial, essa sociedade complexa brasileira, quando você mede a distribuição do PIB entre distribuída a população, o Brasil, ele tem, quando você compara PIB e distribuição de renda, e se você comparar só distribuição de PIB, você pode dizer que o PIB brasileiro é bastante significativo. Você distribui pela população, você tem aí uma renda até alta, né? Mas na verdade o Brasil ele só ganha para a África subsaariana, para o subcontinente indiano e para regiões que estão em deflagração. Em conflagração. Interessante isso. Ele só ganha para essas regiões. O Brasil se compara praticamente, esse mapa, ele no caso aqui, esse mapa aqui, ele teria que tirar a China, ele é de 2013, ele teria que tirar a China. A China hoje já está na situação quase vermelho, praticamente, distribuição de renda. A China hoje já está na situação quase vermelho, ou seja, você tem mais de 100 mil dólares de distribuição de PIB por indivíduo, tá? Você tem, no caso da China, mesmo com a superpopulação que eles têm, mas o Brasil, você tem uma distribuição muito baixa de PIB. O Brasil está entre 1.000 e 25 mil dólares. Significa que há uma concentração de riqueza, de renda muito grande no Brasil. Como é que essa concentração de renda se dá? Vamos continuar pensando aqui, porque eu preciso também falar para vocês uma coisa importante, que é não só como ela se dá, porque as causas nós já percebemos, mas como é que ela se mantém. Então, olha só, na riqueza mundial, 0,7% da humanidade, menos de 1%, detém quase 100 trilhões de dólares em termos de patrimônio e riqueza. Menos de 1%. Menos de 8% detém outros 100 tri. Olha só isso, 10, você tem o quê? 8,4% da população, menos de 10%, detém mais de 2/3 de toda a renda do planeta. Então, menos de 10% detém mais de 2/3, quase 80% da renda do planeta. Os outros 20% restantes são divididos entre os outros 92% restantes, formando uma super classe média. 22,9% do mundo detém 33 trilhões e somente 7,3 trilhões são divididos por quase 70% da população do mundo. Que são pessoas que têm, cuja renda do grupo social, da família, do grupo todo, tem menos de 10 mil dólares por ano. Poxa, 10 mil dólares por ano, isso aí é uma média. Tá? Porque se você fosse calcular 10 mil dólares com a variação do dólar hoje, quer dizer que era uma fortuna para a família do Brasil. Mas não é bem assim. Tá? Isso é uma média de riqueza de distribuição. Tá bom? A pirâmide global, eu vou ler aqui para vocês, é aquilo que eu já tinha falado. 1 trilhão de dólares, 0,7% da população, né, detém são quase 34 milhões de pessoas, mas cada uma mais de 1 trilhão de dólares. 45% da riqueza está nas mãos de 0,7%. São pessoas que possuem mais 34 milhões de pessoas que detêm, né, não trilhão, desculpa, mais de 1 milhão de dólares cada, pelo menos. 1 milhão de dólares cada, pelo menos. Entre 100 mil e 1 milhão de dólares, você está entre esse grosso dessa parte, dessa classe média alta, que formam 349 milhões de pessoas. Seria uma classe B. Você tem aí quase 40% da população. Desculpe, 7,4% da população, aquilo que eu falei antes, que detém quase 40% da riqueza. 12,5% da riqueza está nas mãos de 21% da população e 3% da riqueza. Se eu pegar 100 reais, é como se pegar 100 reais aqui e dissesse assim, olha só, 45 reais aqui vai ser dado aqui para uma pessoa. Menos de uma pessoa. Não chega nem uma pessoa. 70% de uma pessoa. 0,7%. 45%. Aí eu pegasse outros 40 reais e vou dividir para 8 pessoas. Então, 85 reais foram dados para menos de 9 pessoas. E os outros, tá? 85 reais. E os outros 15 reais eu vou distribuir para as outras 92 pessoas. 91,5 pessoas. É isso que acontece. Eu tenho, então, o que sobra da riqueza, 15% da riqueza do mundo, distribuída para o grosso da população. Isso é desigualdade. Isso globalmente.
Vamos ver como é que isso se dá aqui, né, no Brasil. No Brasil, nós temos até 2014 uma queda da população pobre brasileira. De 2003 até 2014, uma queda abrupta. Por que tem que ter o problema? O que, é que o Brasil considera pobre? Porque aquilo que o IPEA, o Instituto de Políticas Econômicas Aplicadas do Governo Federal, aquilo que o IBGE considera pobre no Brasil, tem que ter cuidado, porque dada a variação de dólar, dada a variação de várias coisas, lá fora já estaríamos pensando na pessoa que vive numa situação de pauperidade absoluta, miséria. Então, por exemplo, quem é que tem acesso à Bolsa Família no Brasil? Ah, mas a população mínima. Mas o acesso à Bolsa Família é limitado por renda, pela lei orgânica do Serviço Social e por outras leis complementares, por normativas, e é limitado também pelo valor. Né? O Bolsa Família hoje mal chega a R$200 por família. O que você vai fazer com R$200 hoje com família? Você acha que R$200 é muito dinheiro? Dá menos de 30, dá 30 e poucos dólares. Menos de $40. $40 por mês. $40 por mês, em níveis mundiais, tá? É um exemplo de realmente extrema pobreza, toda a situação de miséria. Então, quando você fala aí de queda de pobreza, aí o que acontece? De 2015, principalmente 2017 para cá, o que acontece no Brasil? O Brasil sofre uma reforma trabalhista, o Brasil tem uma diminuição do acesso às estruturas educacionais, e o Brasil, além disso tudo, entra numa pandemia, sem estar preparado para isso, embora tenha tido condições de se preparar, como muitas nações se prepararam. O resultado é que o processo de uberização brasileira, de desemprego em massa, já atingia boa parte da população, vai atingir mais porque você tem aí um decréscimo do acesso à saúde, a bem de saúde, bem de educação, que educação, no caso, é fundamental, não só para o crescimento social do indivíduo, mas para uma família pobre, para o alimento daquela própria criança diário, manter o alimento diário, o acesso à saúde, o acesso ao investimento em saneamento, e aí vai. Então, você tem uma situação que já era complicada, ela é agravada pelo desemprego em massa no Brasil, que se torna epidêmico a partir de 2017, se consolida em 2018, 2019, e agora em 2020, esse desemprego ele deixa de ser agora contabilizado, porque nós não temos apenas desemprego, nós temos agora a empregabilidade informal. Nós temos a informalidade se tornando uma realidade total. Onde o indivíduo não era só informal, porque ele estava no meio da rua vendendo qualquer coisa. Né? O camelô, a gente tem aquela visão, né, histórica do informal do Brasil. Mas a informalidade do Brasil agora ela atinge o emprego doméstico, já era uma realidade. Tentou se mudar, ela retorna ao que era antes. O emprego de transporte, com as terceirizações, quarteirizações, ou seja, um indivíduo se encontra numa situação de instabilidade no trabalho, onde ele não tem garantia de acesso ao trabalho. Se ele não tem garantia de acesso ao trabalho, ele não tem garantia de renda. Então, essa taxazinha, que ela caía até 2014, a partir de 2014, exatamente 2015, com a crise econômica, e depois com as reformas feitas, depois de 2017, e agora com a pandemia, ela cresce taxativamente. Essa desigualdade, ela vai diminuir no Brasil? Nenhum motivo para isso. Por que ela não muda no Brasil? Vamos ver a realidade de 10 anos atrás. Em 134 países, por que eu não trago dados atualizados? Porque o Brasil era para ter feito um censo. Este ano não fez. O Brasil era para ter dados atualizados de emprego e renda, não só por amostragem, mas por outras condições, e não tem mais. Nós estamos numa situação de alguns 2 anos para cá, onde dados mais atualizados são muito difíceis de ser conseguidos e não estão sendo fornecidos para os pesquisadores. É muito difícil conseguir dados no Brasil. Mas a gente consegue mensurar aí, a mídia principalmente é uma grande parceira nisso. Você tem aí uma desigualdade na renda, ó, entre homens e mulheres, na educação, entre homens e mulheres. Se bem que quando você pega aqui educação fundamental, olha só, 95% dos homens estão lá, só e 93% das mulheres estão no ensino fundamental. Então, você tem uma desigualdade menor. Mas na participação política, tá? Apenas 7% das mulheres ocupam cadeiras no Congresso, só 9% nos ministérios. Isso na época. Também eu acho que hoje do mesmo jeito, né? Você tem aí 15 ou 20 ministros, só tem 2 ministras.
Mercado de trabalho, 85% dos homens, olha só que como a desigualdade é maior, 64% ocupado pelas mulheres. A desigualdade ela não é só econômica, ela é também de gênero, ela é também sexual, no sentido de que ela atinge as mulheres, tá? As mulheres muito mais fortemente, o gênero feminino muito mais fortemente. Então, assim, eu queria encerrar, essa aula, esse primeiro tópico, tá? Sobre desigualdade, sobre discutindo então. O que eu quis mostrar para vocês é basicamente isso. Onde é que você tem melhores condições então de renda? Quando é que a renda ela se torna melhor? A renda se torna melhor quando efetivamente, tá? E o trabalho, o acesso ao trabalho se torna melhor quando efetivamente você tem condições para que o processo de acesso à educação tenha se dado antes. Mas o processo de acesso à educação no Brasil ele estava ligado ou a políticas públicas, nós vamos ver isso depois, ou a políticas públicas, ou no caso, ou do caso a política pública estatal de acesso à educação grátis, ou acesso à propriedade, porque aí você pode pagar a educação para os seus entes familiares. Nenhuma dessas coisas se realizaram para uma boa parte da população, principalmente os descendentes de escravos, os libertos, filhos, netos, bisnetos, trisnetos, tataranetos dos libertos, são os que têm menos acesso a essas políticas, tiveram menos acesso, continuam tendo menos acesso, e são os principais indivíduos que estão no mapa dessa desigualdade. E são os que têm mais dificuldade hoje de se ingressar numa estrutura de trabalho, emprego e renda, numa sociedade agora globalizada, terceirizada, precarizada. A gente vai falar sobre eminentemente sobre isso, de forma mais específica, tá? Num segundo momento. Então, obrigado aí por essa primeira aula, né? Estamos aí com quase uma hora aqui de conversa, né? Vamos 52 minutos aqui de conversa. Obrigado pelo carinho, pela atenção e tá? Se cuide aí e até a próxima, se Deus quiser.